Olá, meu nome é Suzete Barreto e hoje nós vamos falar sobre naturopatia. Você sabe o que é naturopatia? É a cura através de procedimentos naturais. Então, a naturopatia tem três pilares importantes, que é alimentação, os tratamentos naturais e personalidade. Aí você me pergunta, eita, eu vou ter que mudar minha personalidade? Não, fique aí que você vai aprender já já. Alimentação, o que é que você precisa fazer para você aprender a se alimentar corretamente? Você tem que entender que o alimento ideal para o ser humano é aquele alimento que saiu da natureza, aquele alimento que não passou por industrialização. Então, de preferência, aquele alimento que foi colhido ali na hora ou que você saiba a procedência. Claro, o orgânico é muito melhor, mas muitas vezes a gente não encontra. É melhor você comer o que não é orgânico do que você não comer uma alimentação saudável e natural. Então, se baseia em quê? Frutas, verduras, legumes e também cereais integrais e os grãos, tá? É muito importante você entender que você tem que se basear toda a sua alimentação nisso aí. Aí vem os tratamentos naturais. Quais seriam esses tratamentos? Baseado em quê? São os tratamentos baseados no sol. Então, veja, quando eu falo de tratamentos naturais, você não vai usar somente quando você adoece. Você sempre vai estar atento para incorporar na sua vida. E aí, o que é que você vai fazer? O sol. O sol é maravilhoso, a gente precisa tomar sol todos os dias. Quando a gente fica doente, tem uns banhos especiais que se faz com o sol, mas o sol você tem que incorporar na sua vida. O ar, um ar puro de preferência. E você vai descobrir depois, em outros vídeos, quando a gente começar a estudar, se você quiser aprender, sabe o quê? Que não é só respirar que você está ingerindo ar, tem outras maneiras. A gente, por exemplo, inspira também pela pele. Você leva oxigênio para o seu sangue pela pele. Então existem banhos especiais para isso. Então o ar é super importante. Claro, no dia a dia é se preocupar não, incorporar na sua vida uma respiração de boa qualidade, respirações lentas, profundas, que isso até vai deixar você vai fazer de você uma pessoa mais tranquila. Isso é importante. Outra coisa, a água. E também não é só ingerir a água, são os banhos. No dia a dia a gente pode estimular o nosso corpo, estimular a nossa circulação através de banhos frios. Mas existem muitos banhos, banho de assento, banho vital, banho de vapor, banhos maravilhosos que curativos mesmo, inclusive com experiências científicas e tudo mais. E a terra. Então, se você está doente, você pode fazer um cataplasma de argila, mas no dia a dia é você procurar ficar descalços, pisar na terra, que você já está fazendo uma terapia maravilhosa. Por quê? Porque você vai fazer uma troca energética. Então, a pessoa que está estressada, pisa na grama, sabe, pisa na terra, a terra vai puxar todo esse estresse, vai puxar essa energia e, em compensação, olha que maravilha, ela vai doar para você não só uma boa energia, como também alguns nutrientes, por incrível que pareça, principalmente se a terra estiver molhada. Então, é fantástico você pensar que a naturopatia está aí à nossa disposição para qualquer pessoa se curar. E deve ser o nosso habitat. Nós podemos pensar nisso para um dia isso se tornar realidade, né? Eu sei que não é para todo mundo que isso é possível, mas não só o nosso habitat do dia a dia, mas também na hora que fica doente, é para a natureza que você tem que ir. Então, é o hospital do naturista. E isso é muito importante você entender. E tem o terceiro pilar, a personalidade, ela é muito importante. Porque, como eu falei anteriormente, você não vai mudar a personalidade, mas você pode lapidá-la. Aprender a pensar de uma maneira diferente,
também a agir de uma maneira diferente e sentir a vida, não é? Pode parecer estranho isso, mas eu posso te dar um exemplo. Uma briga conjugal e duas pessoas que se amam, e aí um deles vai lá e ofende, e você fica guardando aquilo, você não perdoa, e aquilo é terrível para o seu corpo. Você pode adoecer só por causa disso, porque todas as doenças, todas, elas são psicossomáticas, ainda que você não entende. Segundo alguns autores, até um acidente, ele não acontece por acaso, tem uma razão de ser. Então, houve um pensar, um sentir e um agir para aquele acidente acontecer. Isso é muito interessante. Então, no meu consultório, por exemplo, o que é que eu percebo? Se a pessoa me diz aonde dói, onde que está incomodando, eu sou capaz de dizer, de falar um pouco sobre essa personalidade. É incrível isso. Então, para pensar nisso. Você tem que cuidar disso, porque isso aí é muito importante. Você não pode ficar guardando mágoas, guardando ódio, vingança, que isso tudo não vai fazer mal para o outro, vai fazer mal para você mesmo. Para você ter ideia, eu vou te dar alguns exemplos aqui só para você entender. Uma pessoa, por exemplo, que tem problemas de rins, é uma pessoa medrosa. Pessoa que tem medo da vida, sabe? Ela não consegue se sustentar. A coluna, vai dar problema na coluna. Você vê que hoje em dia, quantas pessoas têm problema de coluna? E as pessoas andam inseguras, não é? É crise econômica, são todas essas coisas que vão criando essa situação, medo de não dar conta, não é? Escola cara de criança e etc e tal. Outra coisa, a pessoa que tem enxaqueca, que tem dor de cabeça, é uma pessoa controladora. Ela quer controlar tudo, então tudo tem que ser do jeito que ela quer. Então, se ela colocou lá uma caneta lá em cima do móvel e alguém tirou, aquilo já irritou. Então, a personalidade, ela pode não ser mudada, mas ela pode ser lapidada, e isso é muito importante para a saúde. E você vai perceber uma coisa mais interessante ainda, que uma coisa está interligada à outra. Porque quando eu digo a você assim, por exemplo, que alimentação, a gente fala, é o que a gente come, mas não é só o que a gente come, é o que a gente ouve, o que a gente fala. Alimentação, um sol que você toma naquele dia, ele te alimenta porque ele vai te trazer, você vai fabricar vitamina D, essa vitamina D, ela faz parte de um metabolismo de inúmeras maneiras. Olha que coisa maravilhosa. O ar que você respira, se você respirou mais profundamente, faz uma experiência, começa a fazer respirações bem profundas quando você estiver com fome. Você vai ver que vai passar a tua fome. Olha que coisa maravilhosa. Então você vê que tudo está interligado e tudo está na natureza. E natureza é naturopatia. Naturopatia é natureza. Até a próxima.